Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante. Aqui vamos explorar um dos questionamentos mais profundos da humanidade. Deus existe? Espero que você se sinta em casa. E, por favor, não hesite em compartilhar suas próprias perspectivas. Afinal, a verdadeira riqueza desse debate vem das vozes e visões diversas que se juntam para lançar luz sobre questões profundas. Imagine-se voltando no tempo, à antiguidade, quando as crenças em divindades eram tão diversas quanto as culturas que as criaram. Grandes filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a questionar as crenças tradicionais, lançando as sementes do pensamento filosófico sobre a divindade. No alvorecer da Idade Média, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino contribuíram para a teologia cristã. Eles delinearam argumentos complexos a favor da existência de Deus, como o famoso argumento cosmológico. À medida que chegamos ao Iluminismo, o ceticismo em relação à religião ganhou força. Filósofos como Voltaire, Denis Diderot e David Hume desafiaram a autoridade religiosa e apontaram suas canetas afiadas para as falhas percebidas nos argumentos religiosos. No século XIX, com Charles Darwin e sua teoria da evolução, o debate encontrou novos alicerces. Friedrich Nietzsche proclamou a morte de Deus, provocando reflexões profundas sobre a fé e a moral. E agora, no século XX e além, o debate continua com vigor. Figuras como Alvin Plantinga levantaram argumentos filosóficos complexos a favor da fé religiosa, enquanto nomes como Richard Dawkins e Sam Harris lideram o coro dos ateus, questionando ferozmente as bases religiosas. É uma jornada fascinante pelos corredores da história do pensamento humano. Cada época, cada filósofo, cada debate contribuiu para o mosaico em constante evolução da questão. Deus existe? Vamos começar com o argumento cosmológico, que é como um quebra-cabeça filosófico. Imagine que cada evento no universo é uma peça desse quebra-cabeça, e estamos tentando montar a imagem completa. A ideia é que, em algum lugar, existe a primeira peça, a causa primordial, que é Deus, o motor por trás de tudo. Agora, para o argumento teológico. É como olhar para a natureza como se fosse uma obra de arte impressionante. Cada detalhe, cada criatura, é como uma pincelada no quadro da existência. Argumenta-se que tanta complexidade e ordem não podem ser mero acaso. Deve haver um artista por trás disso, ou seja, Deus. E quando chegamos ao argumento moral, a discussão entra no território da ética e dos dilemas morais. Imagine situações difíceis, onde escolher o certo envolve sacrifício pessoal. A ideia aqui é que nossa capacidade de distinguir entre o certo e o errado aponta para uma fonte de moral transcendental, que alguns chamam de Deus. Mas, como em qualquer debate, há sempre o outro lado da moeda. O problema do mal surge como um questionamento profundo sobre a benevolência divina diante do sofrimento humano. O sofrimento e o mal no mundo parecem não se encaixar bem com a ideia de um Deus todo bom e todo poderoso. Quando entramos no território da ciência, o debate se aquece ainda mais. A falta de evidência empírica coloca a fé à prova. Alguns dizem que a ciência não oferece provas concretas da existência de Deus, enquanto outros argumentam que a ausência de evidência não é evidência de ausência. E por último, a incompatibilidade com a ciência levanta questões sobre como as crenças religiosas podem conviver com os avanços científicos. Imagine tentar encaixar a teoria da evolução no relato da criação. É um quebra-cabeça complicado. E agora, meus amigos, vamos mergulhar ainda mais fundo no turbilhão de pensamentos e crenças que cercam a questão da existência de Deus. Nossa jornada nos leva às filosofias e teologias que moldaram a maneira como diferentes pessoas enxergam essa questão crucial. Começando com o teísmo, é como acreditar que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, como um pai carinhoso que zela por seus filhos. Para os teístas, Deus não é uma mera força cósmica distante, mas sim uma presença real e pessoal. Agora, mude para o deísmo. Aqui vemos Deus como o grande relojoeiro que criou o universo,
deu corda e o deixou funcionando por conta própria. Uma visão que enfatiza a criação, mas não necessariamente a intervenção contínua de Deus na vida cotidiana. E então temos o ateísmo, que é como dizer que o tabuleiro do xadrez da vida está completamente desprovido de qualquer peça divina. Para os ateus, Deus simplesmente não está lá. É uma visão que coloca toda a ênfase na razão e na ciência como guias para a compreensão do mundo. Mas espere, não paramos por aí. O agnosticismo é como dar um passo atrás e dizer: bem, talvez nunca possamos realmente saber. Os agnósticos não afirmam nem negam a existência de Deus. Eles deixam a porta aberta para a incerteza, reconhecendo que essa é uma questão que pode nunca ser totalmente resolvida. Agora, o que faz esse debate ainda mais fascinante é como essas perspectivas colidem e se entrelaçam. O teísmo e o deísmo, ambos acreditam em Deus, mas diferem em como o veem envolvido em nossas vidas. O ateísmo e o agnosticismo compartilham a ideia de que a existência de Deus não pode ser provada de forma conclusiva, mas divergem na crença prática. Cada uma dessas visões traz sua própria bagagem, sua própria história e seu próprio conjunto de argumentos. E enquanto continuamos a explorar essas águas profundas, lembramos que essa é uma conversa que está longe de terminar. Assim, aqui estamos nós, abrindo caminho através das complexidades dessas filosofias e teologias, navegando no desconhecido em busca de respostas. Mas, como sempre, a jornada é tão importante quanto o destino. O Big Bang. Imagine o universo como uma gigantesca sinfonia cósmica que começou com um estrondo colossal. A teoria do Big Bang, apoiada por uma abundância de evidências, sugere que o universo teve um começo. Agora, para alguns, esse momento do nascimento do universo pode ser visto como o ato de criação de um Deus, enquanto outros veem isso puramente como um evento natural. É um ponto de partida intrigante para a nossa discussão, e quando entramos no território da evolução, estamos navegando em águas ainda mais agitadas. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, explica como as espécies mudam ao longo do tempo através da seleção natural. Alguns veem isso como uma explicação completa para a diversidade da vida, enquanto outros argumentam que a evolução é parte do plano divino de Deus. Essas teorias científicas, entre outras, lançam luz sobre a complexidade do universo e da vida, mas também geram perguntas profundas sobre o papel de Deus nesse cenário. A ciência busca entender o como das coisas, enquanto a fé muitas vezes se concentra no porquê. No entanto, é importante lembrar que a ciência e a religião não precisam ser inimigas. Muitos cientistas e teólogos encontraram maneiras de harmonizar suas crenças religiosas com suas descobertas científicas. Isso nos lembra que, apesar das divergências, a busca pelo entendimento é um empreendimento humano comum. Você sabe, experiências pessoais têm o poder de moldar nossa visão de mundo. Essa experiência é a prova viva, um farol de fé em meio à escuridão. Mas claro, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Alguém que passou por experiências traumáticas ou enfrentou desafios existenciais profundos pode se ver questionando a existência de Deus. O sofrimento humano pode lançar uma sombra escura sobre a fé. No entanto, essas experiências não são preto e branco. Elas são muitas vezes profundamente pessoais e únicas, e é isso que torna essa discussão tão rica. É por isso que ouvimos histórias de conversões religiosas dramáticas e testemunhos de pessoas que perderam a fé em face de adversidades. É importante lembrar que essas experiências pessoais são legítimas, independentemente de onde elas nos levem. Elas moldam nossas crenças, e isso é uma parte fundamental da jornada humana. E assim, chegamos ao final desta jornada complexa e profunda, explorando os meandros da questão: Deus existe? Espero que vocês tenham encontrado essa discussão tão instigante quanto eu. Nossas mentes foram desafiadas com argumentos a favor, como o cosmológico, teológico e o moral, que apontam para a existência de Deus. E também enfrentamos argumentos contra, como o dilema do mal,
a falta de evidência empírica e a percepção de incompatibilidade com a ciência. Essa é uma questão que nos leva aos confins da filosofia, da teologia e até mesmo da ciência. É uma jornada que tem raízes profundas na história da humanidade e que continua a ecoar em nossas mentes curiosas. Mas lembrem-se, meus amigos, esta é uma questão complexa, uma busca que transcende a simples razão e lógica. As crenças em Deus muitas vezes são moldadas por experiências pessoais, por momentos de iluminação e por desafios existenciais. É uma jornada íntima, única para cada um de nós. Até a próxima, pessoal, quando continuaremos a buscar as respostas para as perguntas que nos mantêm acordados à noite.